Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Efeito Prismático, o canal que busca mostrar os diferentes aspectos da fotografia que vão além do senso comum. Meu nome é Christopher Marim, estudante de jornalismo do 4º período da UNO Chapecó, e este primeiro episódio trata sobre o que a fotografia nos diz em uma conversa com ela. De acordo com a famigerada Wikipédia, a fotografia é, essencialmente, a técnica de criação de imagens por meio de uma exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. A primeira foto foi tirada pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, no ano de 1826. A fotografia já passou por diversas mudanças, feitas por diversas mãos, e atualmente já não precisamos de equipamentos caros e pesados, químicos, filmes e o processo demorado para revelar uma única foto. Agora, com as câmeras digitais, podemos tirar uma foto, ver como ela ficou na hora, passar para um computador em minutos e concluir o processo. Mas mesmo que a fotografia à primeira vista seja apenas uma coletânea de texturas, formas e cores, e que o processo envolva diversas etapas técnicas, a fotografia possui características essenciais que não mudaram até hoje. Para que possamos entender mais sobre o assunto, a convidada de hoje é a fotógrafa e coordenadora de jornalismo da UNO Chapecó, Angélica Luerssen. O primeiro contato mais efetivo com a fotografia foi na graduação de jornalismo, quando eu fiz a disciplina de fotografia também. E tive o contato com a fotografia analógica na época, que nós não tínhamos ainda a tecnologia das câmeras digitais, tinha, mas não na universidade, né? E nós fazíamos os processos de revelação manual em laboratório. Então, para mim, esse foi o primeiro contato, efetivamente, e foi aí realmente que eu me apaixonei pela fotografia, foi bem rápido. Eu compreendi o mundo de outra forma, me relacionei melhor com as coisas e com os temas a partir do uso da câmera. Fiz o TCC, fiz mestrado, então trabalhei sempre nessa linha da imagem, da visualidade. O que a fotografia traz que em um primeiro momento não conseguimos perceber na imagem? Primeiro, e um ponto bem importante, é a memória. Veja que hoje eu faço uma foto de um encontro, de um cotidiano, mas daqui a um tempo ela é memória, e é uma memória que talvez eu não tenha em mim mais, mas ela vai ser proporcionada por esse registro, por essa coisa talvez palpável, ou por essa coisa mais perene, né? É através dela que nós entendemos muitas coisas do nosso passado, também do nosso cotidiano, do cotidiano e do passado dos nossos familiares, quem sentava e quem ficava em pé, quem se sorria, se não sorria. Então, além da memória, pela memória em si, tem todo esse aspecto histórico também, que eu consigo fazer uma compreensão, uma análise, um estudo de um período histórico, de um período dentro de um contexto social também. Então, ela é documento, além de memória. E eu posso ver algumas coisas e você outras. Porque a nossa interpretação, a forma como a gente chega à fotografia também depende do nosso repertório, da nossa forma de ver, das nossas capacidades. Então, a fotografia ela tem essa possibilidade, é como se fossem camadas que vão deitando em cima do plano fotográfico e vão se acomodando ali. E aí eu olho para isso e tenho determinada interpretação, determinada leitura. E tem mais um ponto que eu acho bem legal, que é uma teoria da fotografia também, eu acho interessante compartilhar, que é o referente. E os teóricos já diziam, o referente adere à fotografia, porque quando eu olho aqui, eu não digo, olha, uma representação fotográfica de, né? Eu já olho e digo, Maria Tereza, é o Christopher, a minha mãe, essa aqui é minha vizinha. Então, veja, eu olho para a foto e não vejo a foto em si, mas eu vejo a coisa que ela fotografou. É como se ela fosse um portal, né, que nos leva para aquele lugar. E eu acho isso fantástico. Nossa possibilidade de ler, interpretar, sentir, como você disse, né, o sentimento que a gente acopla a essa imagem é diferente. Hoje eu olho essa foto e ela hoje significa algo para mim. Daqui 5 anos talvez eu vou olhar, ela vai significar outra coisa. Mas é a mesma foto, é a mesma coisa. Agora, tendo em vista esses aspectos, o que você percebe nessa fotografia? Você sente tristeza, pena, raiva? Qual a história dessa fotografia? Quem é a criança? Quem tirou a foto?
Então, essa foto foi tirada pelo fotógrafo freelancer Kevin Carter, no ano de 1993. O registro tem como nome The Vulture and the Little Girl, em inglês, O Abutre e a Garota. A garota na foto se chama Kong Nyong, e, apesar de sua situação, ela sobreviveu à fome na infância. Bem, provavelmente essa fotografia despertou algum sentimento em você, mesmo sem saber do contexto da foto. E isso é uma das características muito importantes da fotografia, o sentir. Primeiramente, ela passa um sentimento subjetivo. Para você isso significa algo, mas para uma pessoa que já passou por uma situação parecida, o sentimento pode ser outro. Além disso, essa imagem pode conversar com você, pode retratar algo que acontece naquele país, nesse caso, o Sudão. A fotografia pode retratar a miséria, o descaso, a pobreza, preconceitos, violências. A imagem tem o poder de nos contar uma história. Além de contar histórias e passar sentimentos, ela pode apresentar também a pessoa que tirou a foto, por meio de suas técnicas, sentimento, abordagem, entre outras coisas. Eu percebo que sim, a gente consegue ver traços nas fotografias daqueles fotógrafos que a gente segue, admira. E eu acho que isso é um traço, né? A forma, é o contraste, é como esse fotógrafo faz as entregas que normalmente, facilmente a gente consegue remeter esse trabalho a ele. Mas eu também percebo muitos fotógrafos que fazem uma entrega assim um pouco mais generalista, assim, né? Eu falo isso, por exemplo, em relação a preto e branco ou cor, mais contraste, menos contraste, planos mais abertos ou planos mais fechados, porque isso é um pouco da linguagem, né? E me parece que eu vou respondendo também de acordo com algo que chega para mim. A fotografia, além de falar com o público, ela também conversa com a própria fotógrafa. E esse relacionamento também pode mudar com o passar do tempo. Tem uma foto que eu fiz na Índia também, que eu gosto muito dela. É uma foto que eu fiz dentro de uma carrocinha, tipo uma carroça, um Hitchcast. E é um ponto de vista de dentro para fora. Essa foto eu gosto muito. Quando eu fiz, ela passou desapercebida no meio de tantas, né? Eu não dei tanta importância a ela. E depois, quando eu fui organizar esse material para exposição, a primeira exposição que eu fiz eu também não vi. Mas na segunda vez eu bati o olho nela e ela teve uma outra força para mim. E essa é uma das minhas fotos favoritas, eu gosto muito dela. E eu não sei porquê, mas ela tem algum elemento que me chama atenção. E até assim, o dia tinha uma luz super clara, não era a luz mais bonita, não era uma luz de fim do dia, o horário não era bom, mas talvez foi a composição. Eu acho que a composição da foto me chama atenção. Mas eu percebo, sabe, Christopher, que a fotografia ela também vai... É como se ela fosse indo e voltando, as fotografias. Porque tem períodos que eu olho para uma fotografia e ela diz muito para mim. Ela tem força. E depois ela perde força e outra vem. E isso é meio comum. Não sei se é comum para todos, mas em mim é. Talvez seja relativo aos momentos da nossa vida também, né? A gente vai mudando, né? O nosso humor muda, o nosso... Enfim, a gente como diria o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, né? E elas vão fazendo esse movimento de aproximação e distanciamento. Um aspecto de extrema importância da fotografia é a sua capacidade de viajar o mundo. Como ela é uma imagem, e para entendê-la não precisa necessariamente saber uma língua específica, ela pode contar uma história do Sudão, por exemplo, para uma pessoa do Brasil, mesmo sendo de culturas e línguas diferentes. A fotografia ela é uma linguagem universal, todo mundo acessa, né? E isso como eu falei antes, eu sou uma entusiasta da fotografia, então eu acho que vejo muitos pontos muito bons na fotografia, mas certamente esse é um deles. A fotografia ela é universal. Eu vou na China, vou no Vietnã, em Kosovo, Estados Unidos, Argentina, qualquer lugar eu acesso um texto visual, seja uma fotografia ou como você se referiu também, as imagens simbólicas, né? Mas elas são de fácil compreensão. E com isso eu falo sobre essa questão de como a fotografia ela se torna o canal de comunicação muitas vezes, né?
Seja nessa comunicação mais básica, por exemplo, eu preciso comer, olha, me traga esse prato, ou em algo mais complexo, que é a fotografia, por exemplo, publicada na página de um jornal. Ela é uma fotografia significante, ela tem um discurso, ela está ali por alguma razão, ela nunca está ali despretensiosamente. Então, mesmo que eu não consiga compreender todas as estratégias daquela fotografia, ela está dizendo algo, né? Ela me chega. E a fotografia, já comprovadamente foi dito isso, é o que atrai muitos dos leitores, atrai, enfim, públicos diferentes, né, para esse discurso visual. Por fim, é importante ter em mente que a fotografia do dia a dia, feita por um celular, por exemplo, é tão importante do que uma feita por um profissional. Então, eu sempre penso assim, que um dia, talvez daqui a, 100 anos, pesquisadores vão olhar para as fotos que a gente está fazendo hoje e vão estudar o nosso modo de vida. Porque a gente hoje tem câmera, todo mundo tem câmera, todo mundo registra esse cotidiano da sua vida. Isso não acontecia 50 anos atrás. Então, há 50 anos atrás, se você quiser uma fotografia de cotidiano, acho que não consegue, ou consegue muito raramente de alguém. Porque ela era muito cara, né? As pessoas não tinham dinheiro para ter o luxo da fotografia fazendo o seu registro. Então, é uma experiência nova que a gente faz, que é fotografar esse dia a dia. E é rica, é importante, porque é essa vivência que nós temos, né? E é olhar o entorno também. Às vezes, eu sempre digo também que, às vezes, a gente tem uma impressão equivocada da nossa realidade. Quando eu for viajar para a Alemanha, eu vou fazer fotos legais. Mas e aqui, no meu entorno? Né? E o meu vizinho, e a minha casa. Então, por isso que a fotografia, ela tem essa força, essa materialização, como eu disse lá, da memória, né? Como uma unidade de discurso que vai se constituindo no dia a dia, mas que vai sendo também essa referência a um passado, que hoje é o presente, mas que vai ser passado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Os próximos episódios irão tratar sobre os tipos de fotografias incomuns e também o uso da foto na arte. Se tiver algum assunto sobre fotografia que você quer ver aqui no canal, coloca nos comentários. Então é isso, até a próxima!